Bom, Renata, nós já estamos ao telefone com a deputada estadual pelo PSOL, Dani Portela. Ontem a deputada esteve na tribuna e falou sobre a homenagem prestada pela Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão, que concedeu o título de cidadão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E chegou a desafiar os colegas a fazer algo semelhante, colegas bolsonaristas, a fazer algo semelhante na Assembleia, que ela não permitiria que isso acontecesse. Como vereadora do Recife, já tentaram um título de cidadão recifense, ela, enquanto vereadora, lutou para que não acontecesse, e algo também semelhante com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Deputada Dani Portela, muito obrigado por nos atender. Bom dia para a senhora. Bom dia, é sempre uma honra falar com vocês. Bom dia para todas as pessoas que estão escutando. Deputada, a Renata falando, bom dia para a senhora também. O ser contrário o ser contrária a esse tipo de título é apenas por ideologia ou existe um argumento maior? Bom dia, Renata. Existe um argumento maior, na verdade, que é o seguinte: quando fui vereadora do Recife, como foi falado na introdução, tentaram entregar uma das maiores honrarias da capital da Casa Legislativa, tanto ao Jair Bolsonaro quanto a Michele Bolsonaro, e à época nós fizemos uma grande mobilização, um grande debate, e conseguimos barrar isso. Os critérios para se receber o título de cidadão de qualquer lugar, seja de um município ou do estado, é a pessoa ter uma relação com aquele lugar, ter feitos ao longo da sua vida, coisas significantes por aquele local, a pessoa ter algum vínculo, né, profissional, afetivo, junto com aquele local. Então você tem que cumprir alguns requisitos. Inclusive, para quem não mora no estado, né, você tem que comprovar a residência nos últimos 5 anos. Caso a pessoa não more no estado, quem propõe o título de cidadão tem que ir até a Comissão de Legislação e Justiça, pedir dispensa de comprovação de endereço, explicar as razões e os motivos. Então, precisa comprovar que a pessoa tem uma relação e tem um feito. E mesmo o Bolsonaro, tendo sido presidente do país, fez pouco para o Pernambuco, investiu pouco para o Pernambuco, e Michele Bolsonaro nem se fala. Na Assembleia Legislativa, quando eu disse que Bolsonaro aqui não se cria, e desafiei os deputados bolsonaristas a tentarem fazer algo na LEP, porque na Assembleia Legislativa tem um requisito. Um dos requisitos da documentação obrigatória para se receber o título de cidadão pernambucano é a ficha limpa. E está aí uma coisa que Bolsonaro não tem, uma vez que ele está inelegível e nas portas de ir para a cadeia. Então ele não cumpre os requisitos objetivos materiais para ser cidadão pernambucano. Então, não seria uma honra para o estado de Pernambuco entregar isso ao ex-presidente Bolsonaro. Deputada, a senhora fez a fala no sentido de antecipar essa possibilidade, uma vez que esse título foi concedido em Vitória de Santo Antão, ou a senhora já tem conhecimento de alguma articulação dos deputados bolsonaristas para tentar algo assim na Assembleia? Olha, eu não tenho conhecimento de articulação. Foi uma antecipação, já prevendo, porque alguns municípios estavam se organizando para entregar o título de cidadão ao Bolsonaro. Os deputados bolsonaristas, todos eles, os deputados do PP, os deputados do PL, foram todos recepcionar o presidente, até para fazer um coro ali, né? Porque não deu ninguém. Aqui em Boa Viagem, Bolsonaro conseguiu lotar uma padaria, que tem 5 mesas. Então, os deputados bolsonaristas foram ali aumentar esse público, e como eles sempre acompanham o presidente, há a ideia de entregar uma honraria, mas não houve ainda o protocolo disso. E a gente já foi avisando que vai ter luta do mesmo jeito que eu fiz quando vereadora do Recife, uma grande mobilização para que Recife não entregasse a sua maior honraria nem para o presidente, nem para a época primeira-dama, hoje ex-primeira-dama, que não tem feito nenhum por Recife, nem feito nenhum por Pernambuco. Dani Portela, deputada estadual pelo PSOL, conversando com a gente aqui no Momento Cidade, entrevista do Manhã Cidade. Deputada, agora falando um pouco sobre o momento atual do país, né? A gente noticiou agora há pouco em relação
a aprovação do governo Lula, que vem passando por turbulência, mesmo em meio às denúncias da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o argumento da tentativa de golpe, né, a alta dos alimentos e uma série de outros fatores vem incomodando muito o governo Lula e sendo representado por meio das pesquisas também. A gente queria saber como é que a senhora avalia esse momento e esse discurso do governo federal de dizer que está tudo muito difícil porque foi pega a famosa herança maldita do governo anterior. Olha, realmente essa herança maldita, ela aconteceu porque eu digo que foram 4 anos de desgoverno, né, que ele constituiu antiministério, porque Bolsonaro, ele bota no Ministério do Meio Ambiente alguém que defendia desmatamento, alguém que era contrário por exemplo, à delimitação de terras para os povos originários, para populações indígenas, alguém que se associava a grileiros, madeireiros, bota no Ministério da Mulher a atual senadora Damares, que era contrário a se debater, por exemplo, o meio de enfrentamento à violência doméstica, os direitos sexuais e reprodutivos. Então, ele coloca no Ministério da Saúde alguém que era contrário à vacina. Então, assim, foram 4 anos onde esse debate ideológico de esquerda, direita, o que eu acredito, as mentiras de WhatsApp, os grupos de WhatsApp geraram um caos no país. Então, o Brasil ele foi desestruturado, alguns ministérios eles foram desmontados, ministérios importantes, como o Ministério de Direitos Humanos, de Igualdade Racial, que visa reduzir as desigualdades, que foram fundamentais para que o Brasil, no passado, saísse do mapa da fome, e o Brasil volta para o mapa da fome. Então, o governo Lula, ele tem como slogan isso, a reconstrução desse país, de fato isso. Algumas políticas, elas foram completamente desmontadas. Programas importantes foram desmontados, então era recomeçar. O SUS tinha um grande desafio. A vacinação de crianças no Brasil, que era referência para o mundo inteiro, caiu e segue até hoje, não se conseguiu retomar ao número de crianças vacinadas anterior ao período do governo Bolsonaro, anterior à pandemia do Covid-19. Então, o governo Lula enfrenta um desafio, pega o país numa situação difícil e o governo Lula, nós precisamos também entender que a gente vive numa época de muita disseminação de ódio, a política se tornou um campo muito minado, de mentiras, mas o governo Lula tem feito grandes coisas. Agora precisa comunicar às pessoas. É o retorno de programas fundamentais, como a ampliação do Bolsa Família. Você tem o Desenrola Brasil, porque nos 4 anos de governo Bolsonaro, o nível de endividamento aumentou. Nós chegamos numa pandemia que não foi só de Covid, foi uma pandemia de pobreza e miséria e desemprego. Eram 14 milhões e meio de pessoas desempregadas. Então, muitas pessoas saíram completamente endividadas desses 4 anos e o governo lança um programa, o Desenrola Brasil, o governo lança um programa agora para que jovens tenham acesso a uma bolsa, um auxílio de custo para ingressar em cursos técnicos e universidades. O governo retoma a ampliação do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família e de tantos outros programas que são tão importantes para que a gente reduza a desigualdade no país. Mas você veja como a disseminação desses programas, eles não chegam tão forte para todo mundo. Eu queria partilhar com vocês de ter lido uma pesquisa que me chamou muita atenção. Essa pesquisa já faz alguns anos, era no governo Lula anterior, antes de Dilma, quando no segundo governo Lula se perguntava às pessoas se elas sentiam que nos últimos anos a sua vida tinha melhorado. E a maioria das pessoas respondiam que sim. O Brasil estava vivendo, junto na economia mundial, um momento favorável na nossa economia, de crescimento. Ela, naquela época de isenção dos tributos, as pessoas estavam adquirindo mais bens duráveis de consumo, estavam conseguindo comprar geladeira, fogão. Então, havia uma sensação de melhora e essa sensação ela era real. Mas quando perguntava às pessoas a quem você atribui essa melhora, pouquíssimas conseguiam identificar
as políticas públicas do governo Lula, de redução de impostos, de aumento de empregabilidade, de renda das pessoas, dos programas de transferência de renda, de moradia, e as pessoas respondiam: eu melhorei graças ao meu próprio esforço, né? Aquela coisa da meritocracia, porque eu fiz por onde melhorar. Uma outra parte dizia: eu melhorei graças a Deus, a minha fé, que eu melhorei. Então, o governo precisa realmente investir em comunicação. Aquela propaganda que as pessoas precisam identificar para onde o nosso recurso vai, para onde vai o dinheiro público. E Lula tem investido muito em Pernambuco. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem vários eixos importantíssimos. Tem vindo muito dinheiro para a governadora Raquel Lira, muito dinheiro também para os municípios aqui em Recife, e é investimento do governo Lula. Só que muitas pessoas não reconhecem. Dani, o que a gente percebe, esse problema de comunicação é algo que tem sido constante na avaliação, somente os especialistas, os analistas políticos, mas o que fazer com a urgência das pessoas? A gente, beleza, vamos reconstruir e tal, estamos fazendo, as pessoas não têm conhecimento, que o próprio presidente disse que os ministros dele não tinham conhecimento, imagina as pessoas. Mas e a sensação de urgência que as pessoas precisam, que é a comida na mesa. É o básico, a gente fala cesta básica, o nome já diz, é o básico. E isso, no momento, não está chegando como as pessoas acreditam que chegaria. E aí, deputada, e a urgência do governo de tentar reverter a desaprovação, né? Temos uma pesquisa Quest divulgada agora há pouco, que a desaprovação do presidente Lula chega a 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e caiu 15 pontos na Bahia e em Pernambuco. São os únicos 2 estados em que a aprovação do presidente é maior. Como que esse trabalho de comunicação pode reverter isso a curto prazo? Olha, para além de comunicar o que já tem sido feito e fazer com que essa informação chegue às pessoas, e veja o que é você viver numa era da pós-verdade e da fake news, né? Todas as fake news que foram inventadas por conta da medida do PIX, fez o governo Lula voltar atrás de uma medida que era importante, que era você pensar, não era em taxar o PIX para mim, para você que está ouvindo, que faz aí sua transferência diária. Era para transferências em valores altíssimos, dessas grandes redes de aposta que estão endividando as pessoas. Então era para alcançar transações muito mais altas que a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando, ouvindo, a maioria do povo do nosso país não fazem. Mas aí o governo recuou, porque todo mundo se desesperou achando que o PIX ia ser taxado. Então a gente precisa investir realmente em comunicação, mas para além de comunicação, é preciso ter ações concretas, né? Tem denúncias muito graves em relação a essa alta dos alimentos, de derrame de alimentos por conta do preço. Então, isso está sendo apurado em alguns locais, mas, de fato, a gente precisa de medidas no campo econômico para que as pessoas sintam a melhora quando ela chega e vai ali comprar como você básica, né? Mas, apesar disso, o número de pessoas vivendo em situação de pobreza e vulnerabilidade extrema diminuiu, graças às políticas do governo Lula de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família e de várias outras. Deputada Dani Portela, do PSOL, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista de hoje. Deputada, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Olha, eu estou sempre à disposição, queria desejar para todo mundo, hoje o Galo da Madrugada sobe aqui em Recife, está na porta do Carnaval, então, bom Carnaval para todo mundo, com todas as expressões, para quem é de folia, para quem não é de folia, para quem é de descanso, então, bom Carnaval para todo mundo, e olha, acompanha o trabalho da gente, Dani Portela PSOL, e eu tenho que confessar, viu, eu sou dessas do time de Lula, lulista de carteirinha, e sou dessa margem aí, que a avaliação do presidente melhora. Eu sou essa pernambucana que está dentro dessa avaliação. Bom dia para vocês. Bom dia, obrigado. Deputada estadual Dani Portela conversou conosco. Manhã Cidade.